Uma amostra de gás ideal pode ser levada de um estado inicial A para o estado inicial C segundo a transformação ABC, que está indicada aqui em vermelho, ou segundo a transformação ADC, que está indicada aqui no azul, indicados no diagrama PV. Sabe-se que a temperatura dessa amostra gasosa no estado A vale 450 Kelvin e que a transformação AD é isotérmica e que na transformação BC o gás recebeu 1250 joules de calor de uma fonte externa. Então, as informações que nós temos aqui: temperatura no estado A 350 Kelvin, a transformação AD aqui nessa linha azul curva aqui, ela é isotérmica, ou seja, a temperatura em A é igual à temperatura em D. Então a temperatura é constante ao longo de todo esse processo. E na transformação BC, o gás recebeu 1250 joules de uma fonte externa. Tá? Então vamos fazer o que a questão está pedindo. Calcule para essa amostra de gás, letra A temperatura em Kelvin no estado C e a variação da energia interna em joules na transformação AD. Então vamos para calcular o que a questão está pedindo. Na letra A temperatura do gás no estado C. Como é que a gente pode fazer isso? Lembrando lá da lei geral dos gases, efeitos, a gente sabe que a pressão inicial de um gás vezes volume dividido pela temperatura inicial em um processo é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura ao final do processo. Então, basta que a gente escolha um ponto, onde o processo começa e o ponto onde ele termina, e aí a gente encontra a temperatura. A gente pode escolher esse ponto A, mas eu vou escolher por conveniência aqui o ponto D, porque o ponto D, aqui na transformação DC, eu podia pegar a BC, mas eu vou pegar a DC, porque a transformação DC ela é uma transformação isobárica. Percebe que a pressão ela é constante ao longo de todo o processo. Então, pegando aqui, vou colocar aqui letra A. Então, PD, VD, a lei geral dos gases, D, é igual a PC, VC e sobre DC. Outra razão de eu ter pego essa parte aqui: eu conheço essa temperatura em D, mas eu não conheço a temperatura em B. Como é que eu conheço a temperatura em D? Porque esse processo D é o final de um processo isotérmico. Então o processo isotérmico ocorreu de A para D. Então a temperatura ao final do processo é igual à temperatura inicial. Ou seja, a temperatura em D é igual à temperatura em A, que dá 250 Kelvin. E a pressão em D é igual à pressão em C, ou seja, o processo é isobárico. Então, se essas pressões são iguais, eu posso dividi-las e eliminá-las daqui da equação. Então, VD, que é o volume em D, é 4,5. Como eu vou ter o volume do outro lado, eu não vou colocar aqui a potência. Dividido pela temperatura em D, que é igual à temperatura em A, que é 450 Kelvin. Isso aqui é igual o volume em C, que dá 8 vezes 10 a menos 3, mas não vou colocar. Se eu colocasse, ele ia cortar com do outro lado. Dividido pela temperatura em C, que é o que a questão está procurando. Se eu simplificar aqui por 4,5, aqui dá 1 e aqui dá 100. Sobrou 100 aqui, eu vou multiplicar por esse 8. Portanto, a nossa temperatura no ponto C, ela vai valer 800 Kelvin. Então, temos a primeira resposta da letra A. A letra A ela pede duas coisas. A segunda coisa que ela pede é a energia interna, a variação da energia interna, processo AD. Só que, lembra, o processo AD é uma transformação isotérmica, e na transformação isotérmica, a variação da energia interna ela é igual a zero. A gente pode verificar isso pelo seguinte: vou colocar aqui de azul também. A variação da energia interna
entre dois estados é dada pelo número de mols vezes o calor específico a volume constante por ΔT. Se a temperatura é constante no processo, então esse ΔT ele é nulo. Se o ΔT é nulo, a variação de energia interna também é nula. Então eu tenho aqui uma expansão isotérmica, e na expansão isotérmica, ou compressão isotérmica, no caso aqui é a expansão, a variação da energia interna ela é zero. Então ΔU é igual a zero. Agora vamos para a letra B. Ele quer a variação da energia interna em joules da transformação, a transformação BC. Então aqui pela linha vermelha. Tá? Então a variação da energia interna ΔU é dada pelo trabalho realizado. É o contrário. Pelo calor que foi transferido ou foi removido do processo, menos o trabalho que foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Então vamos para as informações que a questão nos fornece. O calor recebido pelo sistema, como ele recebeu esse calor, ele está entrando, então ele é positivo. Então é 1250, está entrando energia no sistema. E quando entra energia do sistema, eu tenho uma realização de trabalho. Então menos a realização de trabalho. Mas como é que a gente calcula o trabalho? A gente só tem essa curva aqui. E o trabalho é dado pela área sobre a curva, sobre o gráfico, P, pressão vezes o volume, pressão pelo volume. Então o trabalho é dada pela área desse gráfico. Nesse caso, essa áreazinha aqui em específico é a área do trapézio. Então nós vamos calcular aqui a área do trapézio. Então como é que a gente calcula? Base maior, no caso é 3, que é a base maior, 3 vezes 10 a 5, não esqueci da potência aqui, mais a base menor, que é 2 vezes 10 a 5, 2 vezes 10 a 5, fecho parêntese, vezes a altura aqui, 8 menos 4,5 dá 3,5, dividido por 2. Então esse aqui, ó, da ΔU é igual a 1250 menos, eu esqueci a potência aqui do volume. O volume aqui está 10 a menos 3. Pronto. Aí eu fico com 3 mais 2 dá 5, vezes 3,5. Isso aqui dá 17,5. Vezes 10. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a 2 dividido por 2. 17,5 dividido por 2, então eu vou ter aqui ΔU é igual a 1250 menos 17,5 dividido para 2, isso dá 8,75. 8,75 vezes 100 dá 875. Portanto, ΔU é 1250 menos 875. Esse aqui tem como resultado 375 joule. Então essa aqui é a nossa resposta da letra B. Então entrou no sistema, entrou aqui no gás uma quantidade de energia de 1250 e foi realizado um trabalho de 875 joules. 375 joules. Então a energia interna ela variou em 375 joules.